Ok, bora lá. Oi, a gente está aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero explicar um pouco sobre o que eu aprendi essa semana, dando continuidade à minha pequena série, não é? Desde antemão eu gostaria de explicar que essa semana eu fiquei um pouco ocupado tanto com o meu trabalho quanto com algumas coisas que aconteceram aqui em casa. Então não vai ser como na semana passada, vai ter menos. Vou explicar menos coisas. Mas de forma bem resumida, eu gastei uns 2 dias fazendo essa landing page, que eu tô meio que bem orgulhoso, na verdade. Eu gostei do design, tá bem cleanzinho. As redes sociais todas estão funcionando. Segue lá. E agora eu estou fazendo. E agora eu entrei na parte de JavaScript. Então, bora começar. JavaScript, o que foi que eu estudei essa semana? Novamente, como foi uma semana mais improdutiva, eu estudei sobre variáveis e operadores. Mas não é por isso que eu não vou explicar o que foi que eu aprendi aqui, né? E eu fiz uma lista aqui para me guiar. Primeiro, o que são variáveis, eu acho que grande parte de vocês já sabem, são caixas. Imagine uma variável como uma caixa e dentro dessa caixa você coloca um valor. Isso é uma variável. Diferença, tá, beleza. Isso é uma variável, mas no JavaScript é um pouco diferente. O que eu estou explicando é a parte teórica, mas na prática você cria uma variável usando, não sei, usando var. Aí você pode fazer var número igual a 1. Aí você cria uma variável chamada número e ela guarda o valor de 1. Ou seja, voltando para o desenho, a gente pode fazer algo assim. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. A gente também pode criar uma variável chamada nome. E a gente pode colocar o meu nome aqui. Então o que é que eu estou fazendo no código? É como se eu estivesse criando outra caixa. E dentro dessa caixa eu estivesse colocando um nome. É isso que eu estou fazendo. Variáveis têm, como elas são caixas, você pode tanto colocar coisas quanto remover coisas dessa caixa. Mas uma vez que você coloque um valor dentro dessa caixa, ela não pode, para você trocar, para você tirar o objeto de lá de dentro ou trocar, você tem que deixar explícito o que você quer fazer. Então, por exemplo, digamos que eu queira tirar o número 1 da caixa e eu queira colocar um 3. Eu tenho um 3 aqui. Eu tenho um 3. Eu quero colocar o 3 na caixa. Mas já tem um. Já tem uma variável 1 aqui. Já tem um valor 1. Como é que eu faço? Eu atribuo um novo valor. Quando a gente fala atribuir, a gente quer dizer adicionar, colocar um valor à variável, ou seja, colocar um valor dentro da caixa. Então, se eu fizer isso aqui, é o equivalente a eu pegar a borracha, apagar o 1 e colocar o 3 aqui. Foi o equivalente que eu fiz no código. E isso é uma variável. Se você quiser testar como é que funciona, você pode tentar colocar ela aqui no terminal. Como é que você coloca? Você usa esse comando chamado console.log. Isso aqui vai fazer com que você possa, a gente chama de printar. Quando a gente chama de printar é colocar o seu código no terminal, colocar o resultado do seu código no terminal. Então nós podemos printar a variável número. Daí se a gente rodar o código, e eu não vou explicar porque você usa NodeScript JS para você rodar, no momento só vamos entender que é assim que se roda, que você roda um código. Então rodei isso aqui, apareceu 3. O que é 3? O valor que está na caixa.
que começou com 1, depois a gente colocou 3 e agora tem 3. É isso que é uma variável. Vamos para a próxima dúvida da lista, que é a diferença de var, let e const. Bora lá. Qual é a diferença? Vou começar por const, que eu acho que é mais fácil. Const é outra forma que nós podemos declarar variável. Então vamos continuar nosso exemplo. Digamos que a gente tem um número 3 e a gente quer agora tirar o 3 e colocar o 5, por exemplo. Aí você pensa, pô, é só você fazer a mesma coisa que você fez da última vez, não é, Diogo? E talvez. Então a gente pode testar aqui. A gente pode colocar o console.log para experimentar. A gente pode colocar número. A gente pode rodar o código. Eu vou apagar aqui. Eu vou rodar o código. E deu erro. Por quê? Por que deu erro? Não faz sentido. Bora ler. Atribuição a uma variável constante. Deu erro porque eu tentei atribuir um valor a uma variável constante. Por que isso acontece? Bom, é aqui que a gente entende um pouco da diferença de var, let e const. Uma variável do tipo const é uma variável constante. É uma variável que, uma vez que você coloca um valor nela, você não pode mudar ela. Ou seja, quando eu crio uma variável do tipo const chamada número com valor de 3, é 3 para sempre. Meu Deus, que coisa horrorosa de dizer. É o número 3 para sempre. Eu não posso trocar o número. Vai ser 3 até o fim. Nossa, pelo amor de Deus, eu tô explicando programação, pô, não leva isso para outro pensamento. Enfim, 3 para sempre e é isso. Eu vou trocar essa porra. 7 é 7. Beleza? É 7. Então isso aqui é uma constante. Uma let é igual a uma var. Não tem muita diferença. Eu posso colocar aqui o número 3, que nem o outro exemplo. Eu posso transformar em 5. Eu vou dar um console.log. Eu vou rodar e não vai dar nenhum problema. Por que... Então qual a diferença do let pro var? E eu fiquei pensando nisso por um tempo. Eu fui pesquisar e eu descobri. Então vamos lá. Qual a diferença do var para o let? Var. Qual a diferença do var para o let? Beleza? Bora lá. Qual a diferença? Bom, é o seguinte. Quando a gente cria um var, na programação a gente tem uma ideia, um conceito que a gente chama de escopo. Não vou me aprofundar muito nisso, mas um escopo é o quanto a variável consegue ser acessível. Uma variável de escopo grande pode ser acessível por qualquer parte do código, por grande parte do código. Uma variável de escopo pequeno pode ser acessível a uma parte pequena do código. E aqui eu vou ter que usar um exemplo para vocês entenderem. Ignorem o que eu vou fazer agora, tipo, é só, sei lá. É só para explicar, beleza? Se... não sei... se... Pokémon é igual a Infernape, meu Pokémon favorito. Se Pokémon for igual a Infernape,
console.log melhor Pokémon de fogo. Não, let tipo igual a fogo. Melhor Pokémon de tipo. Aí eu apago isso aqui. Novamente, desde já eu não precisa entender o que eu tô fazendo. Eu só tô fazendo esse exemplo aqui bem rapidão, só pra ficar claro o que eu quero passar. O tempo tá passando. Console.log tipo. Beleza? Então bora lá, eu vou chamar a função teste. O que é que essa função faz? Essa função ela verifica se o Pokémon é o Infernape, nesse caso é. Se for Infernape, cria uma variável chamada tipo, que tem o valor de fogo. E no console log fala que o melhor Pokémon. E no console log fala melhor Pokémon de e o valor do tipo, que no caso vai ser fogo. Então vai printar melhor Pokémon de fogo. Enfim, fica mais fácil se eu printar. Deu erro. Ah, por que deu erro? Essa que é a diferença do var e do let. O let, você lembra lá no início quando eu estava explicando sobre escopo, que existem escopos grandes e pequenos? Então, o do let é de um escopo pequeno. É o que a gente chama de escopo de bloco. O let ele só pode ser acessado no bloco que ele foi criado. Ou seja, se eu criei a variável tipo dentro do if, a variável tipo só pode ser acessada dentro do if. Ou seja, quando eu tentei rodar o console log, deu erro. Deu erro porque, como criei do tipo let, ela não pode ser acessada lá de fora. Então é assim que funciona o let, é assim que funciona o let. Mas com o var, se eu trocar para var e eu rodar o código de novo, viu só? Ele printa. Melhor Pokémon de fogo. E ele printa esse console log, que aparece fogo. E essa é a diferença de var para let. Let você só pode acessar uma variável let dentro de onde ela foi criada, dentro do escopo dela. A variável var não. A variável var você pode acessar de fora do escopo dela, do local que ela foi criada. Claro que isso não é infinito. Por exemplo, se eu tentasse acessar fora da função, ia dar erro. Porque por mais que o escopo de var seja maior do que o do let, não é grande o bastante ao ponto de ele poder ser acessado de fora da função. Então a gente diz que o let tem escopo de bloco, que é tipo, se ele estiver dentro, qualquer coisa que ele estiver dentro. Quando você cria algo e esse algo está dentro de outra coisa, seja de um if ou de uma função, você criou algo dentro de um bloco. Nesse caso, nessa variável aqui, você criou dentro do bloco do if. É assim que funciona o let. O let funciona desse jeito que eu acabei de explicar. O var ele tem escopo de função. Ou seja, uma vez que não importa o lugar da função que eu crie, eu consigo acessar esse var de qualquer lugar. E isso não precisa nem explicar, que isso pode dar problema, pode dar erro, enfim. Eu tinha outros assuntos para explicar, mas eu me aprofundei um pouco nesse porque eu acho que é o que pode agregar mais valor. E também porque o tempo está acabando. Então é isso, obrigado por assistir. Eu espero que você tenha entendido sobre a diferença de variáveis, a diferença de const, let e var. Eu espero que eu tenha conseguido o objetivo. Então, valeu. É nóis.